Deixa eu perguntar, quais são as vantagens de ter uma cidadania italiana ou portuguesa hoje? Olha, são passaportes que são aceitos na maioria dos países, né, durante o mundo. Você tem os países da comunidade europeia aos seus pés, você pode entrar e sair. O italiano aqui nos Estados Unidos tem a boa vantagem do E2 e o português Agora acabou também. de ser, né, de ser aderido, né, para esse visto, esse tipo de visto que é um visto de comércio, ou seja, abre mais as portas, né, para a população portuguesa que antes não tinha. E o passaporte europeu é uma carta que você pode ter na manga, né? Porque se você está no Brasil e o Brasil está na situação que está, ou pode piorar, você vai para a Europa, entendeu? Ou então você vem para os Estados Unidos e pode aplicar para esse visto E2, né? Então, assim, além de você resgatar suas raízes, né? Além de você poder também, por exemplo, a saúde na Europa é gratuita. As universidades na Europa são, a maioria delas, não digo gratuitas, mas o FII é muito baixo. Então é uma... Se eu for ficar aqui falando sobre as vantagens, a gente vai ficar aqui... E por isso que ela tá nos Estados Unidos, porque é tão bom a Europa que ela veio aqui para os Estados Unidos. Mas eu sou portuguesa também. Eu posso voltar e entrar e sair na Europa. A minha nacionalidade portuguesa é pela naturalização, né? Pelo eu não sou tempo, né? nata, mas os meus filhos são portugueses natos, entendeu? E como a minha nacionalidade americana também, né? Que é naturalização, percebe? Então, assim, eu tenho o passaporte português, o passaporte americano pela naturalização e sou brasileira nata. Ou seja, é muito bom, é muito confortável para mim. Qualquer lugar do mundo você pode ir, praticamente. É muito confortável para mim, porque se eu tiver algum problema aqui ou se eu tiver um problema no Brasil, eu sei lá, eu posso ir para Espanha, sabe? Que é um lugar maravilhoso. Eu posso ir para Portugal. Se eu tiver um tratamento para fazer e o melhor médico estiver na Itália, eu sou europeia, entendeu? Então... Mas o mais importante que eu falo com as pessoas é assim... Cara, mais do que tudo, é um resgate da sua linhagem, entendeu? Então, se você pode passar isso para os seus descendentes, por que não? Entendeu? Por que não? Né? Porque, assim, o bom é você não precisar. Sim. Certo? Hoje, eu não preciso, mas eu tenho. Mas se eu precisar e não tiver, aí o negócio fica feio. Principalmente se eu não tiver por desleixo, né? Do tipo, poxa, eu podia fazer, mas não fiz, Podia sabe? ter feito, mas não fiz. Até vocês que estão falando que, os Estados Unidos está recusando visto, se você tem oportunidade, pode ir para a Europa. Conheço vários, tenho vários amigos que foram para a Europa primeiro e agora estão vindo para cá, para os Estados Unidos. Também, como você falou, uma carta na manga, né? É uma carta Qual que é o processo? Ó, que nem estão falando, a Leandra, ela falou assim, meu bisavô é italiano. Vamos dar uma ideia para quem está começando agora. Acabei de ver, deixa eu ver como funciona. O que eles precisam buscar antes de falar com você? O que eles precisam ter na mão? Olha, eu vou falar o documento principal, que sem esse documento nada acontece, tá? Que seria o zigoto do processo, né? Bem embrionário. É o assento ou o extrato de nascita do italiano. Sem esse extrato, que é o nascimento do italiano, a gente nem começa. Tá, eu vou falar, eu não tenho nada, eu só sei que meu bisavô é italiano. Como que eu vou atrás? Você vai ter que buscar a certidão, certidão de nascimento dele. Então, do meu pai, do meu avô, de óbito. A gente vai pregressamente, né? A gente parte do seu pai, pro seu avô, pro seu bisavô, e pela linhagem do nome cronológico, a gente vai chegando para trás, para chegar na certidão, que é o assento do italiano ou do português. O assento do europeu, entendeu? Porque é esse assento que vai fazer prova da sua linhagem. E a prova da sua linhagem é um puzzle. A gente monta um puzzle com todas as certidões. Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. As certidões dos seus ascendentes, as certidões dos seus pais, as certidões suas, as certidões dos seus filhos, e por aí vai. E a gente faz a análise e começa a montar os processos e começa a distribuir. E aí vai fazendo, entendeu? Em carreira. Um atrás do outro, percebe? E aí, ao longo do tempo, você vai adquirindo. Eu costumo dizer para os clientes que obter a nacionalidade europeia não é só um processo, é um investimento de resgate, né? Então, você faz um investimento, você confia no profissional e você tem paciência. Porque sem paciência, você não vai lá. Ele demora quanto tempo? Eu sei que varia de acordo. Varia. Por exemplo, a parte da triagem, né, que é a parte de recolha de documentos, pode demorar muito tempo. Eu já tive buscas que eu demorei 7 anos.
Entendi. Buscando E as mais rápidas? As mais rápidas, se eu tiver toda a documentação na mão, aí vai depender da tipificação. Se você pede como filho, se você pede como neto, no português, por exemplo. Então, dependendo, demora um pouquinho mais ou um pouquinho menos, entendeu? Ou, por exemplo, se eu for fazer a italiana, se você for fazer no tribunal romano, você vai levar 1 ano, 1 ano e meio. Se você for fazer numa comune, você pode levar 3 meses. Se você for fazer num consulado, você pode levar 15 anos. Então, isso depende muito, né? De qual meio você vai fazer o processo, percebe? Mas o mais importante, Paulo, que eu vou deixar aqui para todo mundo, a primeira coisa que eu vou falar, gente, processo de nacionalidade você não precisa de advogado para fazer, você não precisa de mim para fazer. Você pode fazer sozinho porque é um processo administrativo, é uma jurisdição voluntária. Então você não precisa me chamar, me contratar, mas você precisa fazer. Você precisa começar. Você precisa dar o pontapé inicial. Se você não começar, você vai ficar no limbo a vida inteira. E o tempo só não passa se você morrer. Se você não morrer, o tempo vai passar na mesma. Então você começa. Dá o pontapé. Aquilo que seu avô, seu bisavô não fez, você faz pensando em quem? Pensando nos seus filhos, nos seus netos, seus bisnetos, tataranetos e por aí vai. Mas viu, a Alexandra aqui falou uma coisa que eu sempre falo. E a maioria das pessoas, não vou nem falar brasileiros, o ser humano. Por exemplo, o processo pode demorar 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Falar, não, mas 10 anos. Como ela falou, o tempo vai passar. Se você não morreu, o tempo vai passar. E quanto mais cedo você começar, mais rápido vai vir. Porque o tempo vai passar. Você já tá aqui 6 anos, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Mas assim, não adianta você querer... não, eu vou ficar sentado aqui e não vou fazer. Não, você tem que fazer, sabe? É um legado que você tem que deixar para os seus filhos, para os seus netos. Porque assim, hoje, o meu filho, graças a Deus, e a minha filha, eles não precisam de ir para a Europa agora. Mas e os meus netos? Quando eu não estiver mais aqui? Os meus filhos não estiverem mais aqui? E também tem o seguinte, Paulo... Toda legislação, independente do país, ela hoje é de um jeito, amanhã ela é de outro. A gente que é advogado, a gente dorme e acorda com legislação diferente, com atualização. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Hoje, a Itália não tem quebra de corrente. Se você virar para mim agora e falar assim, olha, o meu avô era o Dante Alighieri. Eu falo assim, tá bom, então vamos montar a documentação. Se você tiver a documentação, você vai conseguir a nacionalidade italiana, que é um dos raríssimos países da Europa que dão essa benesse de você, independente da sua corrente, né, passada, você pode pedir. Não precisa ser tipo, só morre até o avô, a bisavô? Não, a Itália não tem isso. Até hoje não tem. Pode ser que no futuro isso pare. Entendeu? Pode ser que no futuro... Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho muitos clientes, porque a única coisa que eu sempre falei para as pessoas era o seguinte, não deixa vir vaca magra. Faz enquanto as vacas estão gordas, igual no Egito. Né? Dá um de José do Egito. Tá vaca gorda? Resolve o que você tem que resolver. Porque se a vaca ficar magra, aí o negócio pega. Dito e feito. Eu sempre falava para meus clientes, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Agora, com a crise, todo mundo, eu quero fazer porque o meu marido, minha mulher... Mudou a lei italiana. Antes, né, de 2016, você podia pedir a nacionalidade italiana sem ter que fazer prova da língua. No B1, B2, que é o nível básico. Hoje você já precisa. Então, a própria lei vai criando barreiras, sabe? As barreiras, elas vão vindo. Então, as pessoas esperam... para sorte, né? Contar com a sorte no futuro, percebe? Ou achar quando precisa, agora eu preciso, agora eu vou fazer isso aqui. Mas isso o ser humano, né? Só corre quando a água gelada bate na bunda, né? Porque se não bate na bunda, fica ali parado e tal. E não pode ser, você tem que fazer enquanto você tá tudo tranquilo. Porque você vai me deixar em paz. Você vai me deixar em paz. Você vai me deixar trabalhar em paz. Você não vai me encher o saco. Entendeu? Desculpa meus clientes que estão me ouvindo, mas muitos ficam desesperados, eu entendo, mas isso não depende só de mim, depende da conservatória, depende da comune, depende do tribunal. E aí, se você deixar para fazer a coisa na correria, não tem como, né? Igual o câncer, né? Você tem que ver ele preventivamente. Se ele já tiver desse tamanho, o médico